Você compreende o papel do pai? Eu sou Ruth de Sena. Vamos conversar? Olá, mulheres, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre algo muito importante, para falarmos sobre a importância do papel do pai. Hoje, nós estamos gravando no domingo, segundo domingo de agosto, que nós comemoramos o Dia dos Pais. E é um dia de reunir a família, de estarmos próximos dos nossos pais. Mas será que nós realmente compreendemos o que significa a figura paterna, o que significa o nosso pai, o que significa um pai na vida de um filho ou diante da família? Será que nós sabemos? E hoje nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Qual a importância do papel do pai? Mas antes nós precisamos entender, qual é o papel do pai dentro da família, diante dos filhos? Que papel é esse, né? E a partir da psicanálise, nós entendemos que o papel do pai, ele é um papel que não pode deixar de existir. Por quê? Porque o pai, ele tem o papel de ordenar, de dar a ordem, de censurar, aquele que impõe uma lei, impõe um limite. Mas apesar disso, ele também tem o papel de proteger. E mais na frente nós vamos entender a importância desses papéis, tá bom? Ele também tem o papel de transmitir ao filho a sua cultura, os seus princípios, os seus valores, os seus padrões. Então, esse é o papel do pai, que não pode ser substituído. Esse é o papel da figura paterna, que não pode ser substituído pelo professor, pela mãe. Não tem como ser substituído. A Freud, que é o pai da psicanálise, ele por muito tempo se debruçou sobre a figura paterna. Qual é o papel que a figura paterna tem sobre o desenvolvimento da criança, sobre nós como pessoas. E ele percebeu que só o pai é capaz de impor a ordem, de impor a censura e de nos proteger. É interessante porque Freud fala que o pai, ele vem sim para ordenar, para impor o limite, para trazer uma ordem, porque a mãe, ela já traz uma certa desordem, porque a mãe, ela incentiva os desejos do filho, ela faz a vontade do filho, ou até mesmo a vontade dela, ela realiza no filho. E existe uma coisa em nós chamada o superego. Segundo Freud, o superego é o lugar onde estão todos os nossos desejos, as nossas vontades. E aí o papel do pai vem justamente para barrar essa vontade, esse desejo. Sabe por quê? Porque se nós fizéssemos tudo o que nós desejamos, nós teríamos consequências gravíssimas, tanto na nossa vida quanto na sociedade atual. Já pensou você fazer tudo que você quer? Parece até tentador, né? Puxa, eu queria poder fazer tudo que eu desejo, tudo que eu penso. Mas dentro de nós existem muitas coisas que não podem ser liberadas, que para nós pode ser até um desejo bom, mas se nós fizermos vai trazer consequências para a nossa vida e também vai ser ruim para a sociedade. Então existe uma lei, existe algo que nós precisamos entender que para tudo existe um limite. Então o pai, ele vem justamente para censurar essa vontade, para colocar um limite. O que acontece é que quando um filho, ele não tem paternidade, ele não tem um pai, então quando ele não respeita a figura paterna, não compreende, ele não vai ter algo que o censure. Então vai ser aquele filho, que vai estar sempre
sendo feito a sua vontade, né? Que é o que a mãe impõe, a vontade do filho, a vontade dela. Então ele vai conhecer só a satisfação dos seus prazeres e nunca a censura deles. O que vai acontecer? Esse filho vai crescer fazendo tudo o que ele quer, e aí a sociedade se torna um caos, sabe? Porque ele vai buscar sempre os prazeres dele, os desejos dele, sem se preocupar com o outro, sem entender que existe um limite. Então a importância do pai na censura é essa. E a questão da ordem. O pai, ele justamente coloca uma ordem nas coisas que estão desorganizadas. É ele quem traz a lei, é ele que diz como deve ser feito. Então, é no pai que nós temos a figura paterna, que nós temos a figura de ordem, de censura dos nossos desejos. E também é no pai que nós temos a figura de proteção, que nós entendemos que existem uma força maior, no caso da criança, né, que é o nosso pai, que ele tem poder sobre nós, mas que apesar dele trazer a ordem, de nos censurar, mas que ele está aqui para nos proteger. Por isso nós obedecemos a sua ordem, por isso que nós o respeitamos, porque nós entendemos que isso é para nos proteger. Então essa é a importância do papel do pai. E também a questão dos princípios, de se passar a tradição, né, os princípios e valores que ele aprendeu. Isso é muito importante, porque o que nós temos visto na sociedade atual é que os valores e os princípios têm se perdido, têm se imposto novos valores e novos princípios. E o que na verdade tem que se acontecer é que os pais estarem transmitindo para os filhos aquilo que eles aprenderam do que é certo, do que é errado, do que não deve ser feito, os verdadeiros princípios. Então, o pai, através desses princípios, ele gera destino nos seus filhos. Então, ele traz um destino para o seu filho, no sentido de que através desses princípios, os seus filhos vão encontrar um norte e uma direção para onde caminhar, tá certo? Então essa é a importância do papel materno. Sim, mas será que isso realmente é importante? Será que isso precisa acontecer? Nós somos muito resistentes à questão da ordem e da censura do nosso pai. Mas isso é importante, importantíssimo. Primeiro, por que o papel do pai é importante? Por conta da metáfora materna. Freud, ele explica que a criança em fase de crescimento, né, ele se submete ao seu pai porque ele entende essa autoridade do pai sobre ele. E ele entende também que o pai não só ordena, que é uma autoridade, que censura, que ordena, mas ele também entende que o pai protege, por isso ele se submete. E aí, na medida que nós vamos crescendo no nosso processo de desenvolvimento, nós vamos percebendo que ao nosso redor há outras formas de autoridade, como o Estado, os professores, as leis, a legislação que rege o nosso país. Nós vamos percebendo esses níveis e esses tipos de autoridade que se apresentam ao nosso redor. E Freud diz que quando nós percebemos essas autoridades que nos cercam, nós tendemos a nos submeter a ela. Como é que a gente faz? A gente empresta a elas a figura do pai. Ou seja, da mesma forma que nós nos submetemos ao nosso pai, nós passamos a ver essas autoridades como os nossos pais e nos submetemos a ela. Ou seja, damos a ela o mesmo respeito e a mesma importância. Então essa é a metáfora materna. Mas para que a metáfora materna aconteça, para que eu obedeça aos meus professores, para que eu obedeça ao meu chefe no trabalho, para que eu tenha um respeito sobre ele, sobre as leis, eu preciso me submeter primeiramente à minha paternidade, ao meu pai. Se eu não me submeter ao meu pai, eu não vou me submeter aos professores, às leis que regem o país, aos meus chefes no trabalho. Então, por isso, a importância de se submetermos à figura paterna. Isso é muito importante.
E também, como eu já falei anteriormente, é a questão da transmissão dos princípios. A figura paterna, ele transmite princípios. Quando a figura paterna ele não transmite os seus princípios e os seus valores, os filhos vão estar perdidos. Tudo o que eles encontrarem pela frente, de que se diz verdade, eles vão absorver. E será que de fato isso é verdade, o que eles estão absorvendo? Será que o que eles estão seguindo é verdade? O pai, ele tem a verdade consigo. Ele já viveu, ele tem experiência, ele tem princípios de vida para passar para o seu filho. E o que ele vai passar para o seu filho é com um propósito de proteger seu filho. O pai nunca vai querer o mal do seu filho, prejudicar o seu filho. Então, por isso, a importância de se transmitir o valor para a próxima geração. E aí, esses valores trazem um destino para os filhos. Essa é a importância do papel do pai. Então, nesse Dia dos Pais, vamos valorizar os nossos pais, vamos valorizar os nossos esposos como pais e entender o papel que ele tem sobre os nossos filhos e diante da nossa família, tá bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós estamos falando sobre a importância do papel do pai. E esse primeiro vídeo nós estamos falando, esclarecendo justamente que papéis são esses e a sua importância. No próximo vídeo nós falaremos sobre como a mídia tem interferido no papel do pai e também como as mães têm interferido no papel do pai. Esse é o terceiro vídeo, né? O que a mãe interfere no papel do pai. Então acompanhe a nossa série sobre a importância do papel do pai. Vai ser muito esclarecedor, vai ser muito importante para a sua família, para você como esposa, para você como filho. Acompanhe a nossa série, tá bom? Olha, você pode se inscrever no nosso canal. Você pode também se cadastrar no nosso site Mulheres e Famílias, tá? Entrar para a minha lista VIP. As pessoas que estão se inscrevendo na lista VIP, nós estamos sempre mandando boletins, novas informações, nós estamos interagindo. Então venha interagir conosco, tá certo? Eu também quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão interagindo conosco no Twitter, no Facebook, na nossa fanpage, como também no nosso canal. Tá sendo maravilhoso interagir com vocês. Muito obrigado por vocês estarem participando, estarem se interessando por esse tema que é tão importante, que é a família. Tá bom? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!